Mantenhas. Salam alaikum jamaa julɓe kumma ko bosta. Amisa drito. Ala budu pidi jalinya abudu aba promero kunatisi di sanson kamanta. Kabu saide usei sutara. Ita desaparece uno tengo pidi di novo. Mantenhas. Assalamu alaikum jamaa julɓe kumma ko bosta. Amisa drito. Alile. Kaseke. Kameriago kinti. Alina singa. Saúde castandrito, suma com fala você para amanhã, estou um bocadinho doente. Alguém não põe na sua corpo riso, suma com por hoje próprios sinais na minha rosto. Também problemas privados, a cabeça com sossega, está um bocadinho triste também é dias, mas a osso por acaso está um bocadinho melhor. Mamado, você tem que encantar de mirar para a gente, mamado balde. Mamado que comentou mais do que 3 palavras. Tudo era calmo, limitado, não tudo que aqui não fazia. Em casa isso era para a gente calcular o pecador a sério. Beijos, mamado. Não coi, dito que até. Terra de gente tem que buscar vida. Eu tenho que pegar teso, eu tenho que pôr corpo isso. Até a hora vai para meter doença andita na casa. Mudança de clima, coisa saindo ali, que nunca tem, como está falando febre de noite, lembra muito bem. Olhando pequenino na Guiné. E saímos também no outro lado, mas desaparece, é outro fica, porque esse era maior. Mas dito que como é que você está? Não espero que você tudo bem. Só que eu pude olhar, estou muito cansada, em chegar de trabalho cansada. A bocado ainda fica na pensa, não vai live ou não vai live, não vai em cana, vai dita balin camistelanta. Sem que pega o telefone quando na passa, já não sono daí assim. É hora que não está dormindo, uma galinha. Dito que tem. Pecador está correndo 4 horas, 5 horas já. A loja não abre porta para sair, para apanhar transporte de 6 horas. Você viu a vida de terra branca. Para entrar no trabalho. A hora que não chega a casa, eu cheguei a hora. Nunca tem tempo para nada. Com licença. Bebi água de gás. Recomendo. Boia. Ali bo kunzana riri no ko kunza inda no kunzana bin kunzana minna taranji kollo mari ki des chamade jinte kana pilili na va trabalhar madrugada ngasi biso boja você vi que não acontece es devides que tá bem com perfil falso cabanica perfil falso você vi preta. Gente está sentindo cova preta. Gente está fazendo grupos na WhatsApp, na Messenger, na cova preta. Tudo nome bota cova preta. Não vou na cova preta. Mas a boca está saindo atrás de preta, de. Esta cova é ratija, injúria, faz preta tudo. Preta que está modesta aqui mesmo lugar só. Preta que está curista aqui mesmo lugar só. Mas bok tá tendo pressa para vir jumpuni a boss jumpuni duras que está na jubin na off no momento vou abrir vou entrar a boss jumpuni duras de off assim que bota para os grupinhos vou cova preta vou entrar na live de outro alguém bom bota preta dito preta e assado preta e que outro preta que tá pinta preta e feia preta nunca se vique preta e gorda que a boss que tá sustentando a mim que se quer que preocupa a boss que tá pembim na cama hora de caráter meia-noite. Calde que ele faz preguiça com esse dente. Nunca se se a bolsa que está pembimba não. E trabalho para se a bolsa que está sustentando, vou para sustentar. Vou para. Porque a bolsa que está com problema, vou para, mas uma graças a Deus que a bolsa que está sustentando preta. E que a bolsa que está preta viste. E que a bolsa que está fazendo preta nada, preta que precisa de bolsa, precisa só de Deus. Nunca se quer que eu te preocupe, boss. Se a boss conta sentava na boa perna hora de caráter de meia-noite, não preocupava, não. Mas uma macho de verdade. Macho que tá pequenino, macho. Juro, homem, mulheres, homem. Não fala boss como a natureza só. Na hora de caráter de meia-noite, então tá sentindo um peso de companheiro. Nunca se quer que eu te preocupe, boss. Preta tá começando.
Preta também se sabe. Ou se uma preta que está mostrando a voz na rede social, aquela que está preocupada com você, aquela que está de voz, não quer mudar para ver voz. Jamais. Preta está passear, sabe? Preta está vai férias, sabe? Preta está trabalhar, sabe? Preta está dormir, sabe? Preta está acordar, sabe? Preta que está fazendo dieta. Nunca está fazendo dieta, nunca não faz dieta. Para que não faz dieta? Contande. Para que a mina faz dieta? Não tem uma eternidade depois para me emagrecer. Que não faz dieta, para? Não está começar a que você fica aqui problema mais grande. Preta que está cozinhando. Talvez já vos novos seguidores que conhecem preta. Preta que está cozinhando. Preta e que escrava Isaura. Preta que está parapito com barriga na fogão. Preta está comendo no restaurante. Ali gosta que me zinbina no restaurante e compra comida, as comida indiana com comer. Ora que na cena de trabalho, minha cara está parando na porta que jantar. Bebê, que eu não come aos. Que eu come se vai comprar. Cabe que restaurante qualquer. Não está bibi não sabe. Não come sabe. Não dorme sabe. Mas se permanece corpo sabe. Um panha transporte, vai trabalho, um corre cheio de energia. Que é que prega para você? Se a voz que está sustentando, vou para sustentando, vou a mulheres, a voz que está põe homens de frescura. Ora que homens de negócio têm mania, é entra na budreto, na página, não sei lá para jubi. É que na ba jubi que é que me interessa, é tava na jubi o abo como que está, como que biste, como que fazer que. A mim que se que está fariga, vou morrer de preocupar com a cabeça mentirosos com mentirosas, um bloqueio esse amigo, lhe montrondade. Homem de calça tem que ter respeito, que tem que ser um monstruoso. A botar entra boa de coisas na papel de loi dinte na papel de outro tema. Que é que vara para lá? Preta, busta gorda. Que a boca está sustentando. A voz que está sustentando. A voz que está vestindo. A voz que está calçando. A voz que está põe moeda na minha cartão para comprar que é que me. Se a voz para forontar. Não forontar. Mas graças a Deus e cá a voz. Graças a Deus a me dou no dinheiro nariz. A mim que está sustentando a minha cabeça. Amigo está vestindo a cabeça. Amigo está comendo que misto, bibi, que misto, nem se gosta de misto um champanhe. Breve próprio, não comprou um champanhe fino para comemorar. E só um telefone aí, chica. Que não preocupa o bosco frio, então? Assim que encontrar com sola. Que se na Lisboa? Meu filho, mas aquilo é meio alguém garante. E que papel para mal, e que coisa de não garante. Não é que uma vai que é corpo. Mas aquilo é alguém que consigo na passada. Mas se fosse bem minha colega, assim, tá roubando aqui receber resposta aqui, como é que o bem, você como é que o bem, não está recebendo. Depois que está arrependido. Mas não era o bem, nem sabe nem quem, assim que não recebeu. Um gostando de estar sabe na vida, aquele que tinha problema, e aquele que está incomodado a voz. A mim preta, cada comprar roupas de marca de qualquer maneira, se boa que ela é pati nanha. Minha dinheiro você vende aqui também. E também na bom sapato, gosta. Bom sapato, está na casa cheio de sapato, todo tipo de sapato. Compra coisas de qualidade. Viste? De minha maneira, que a maneira que está incomodando, manga de gente de rede social, mulheres casadas que está sentindo ruim na outros lados. Mulheres está ruim na toda parte do mundo. Toda parte, aí na Bélgica, aí na Luxemburgo, aí na Inglaterra, aí na França. A mim que você quer que está preocupado, boss? Nunca sabia que está preocupado com a pirateria, que vai pedir bom dinheiro para comprar cabelo, para puião, para comprar sapato, para comprar roupa, para pedir coisa, ou para comprar coisa. Como é? Para comprar, ou para viajar, ou para fazer o que não faz. Bota preco. Mas enquanto isso, vou deixar, sabe, tem que começar a labor. A mim não está comendo nem labor. A mim não, e soma tugas. Não dinheiro de mim não, e férias, e bem-estar. Primeiro não tem não que está andrito dentro da casa. Para estar bem. Ora que lá fora, por isso chulindeiro, desse uma que está chulindeiro, tipo clochão, não está falando ela aqui drogada. Está rindo, bro, ela aqui drogada, assim que está botando dito, assim. Tem família, assim, drogada. Não está riso. Não está riso. E drogada. Drogada custa direito. Minha moeda, não está gastando-se na frescura. Não está gastando naquilo que vale a pena. Minha bem-estar, para estar à vontade, não gosta de estar à vontade. Simbadi está na cama e pandita rola, abre simboia, espargata. Toco. E toja nada cá na pindra. Tudo tem que kibina lá. Assim como gosta disto. Que lá que tem como da voz. Bom, acabou preocupar com a gordura porque minha duno de mim. Minha macho que preocupa com aquilo. E tá pembi.
Não estava se caráter meia-noite à vontade. Graças a Deus, já vi alguém muito flexível. Acabou, é que manda boa de mole, sim. Acabou a senhora que ainda bota pensar que este é estilo de homem, ou quem que tem estilo de homem? A minha pecador mais flexível que tem na face de terra. Boba cuida de boa vida, que boa mulher. Que lá que na bali boa boricha preta em paz. Preta fica bom lunho. Quando tá boa como preta, fica bom lunho. Você que uma boa botar da balur só que tá mostra. Só mami preta, assim que acaba sem boia. Ali. Lava corpo nem capole, boia em rosto. Minha febre de noite, ele que não cuida assim. Boca não vai prego pouco, boa cabeça boa prego pouco preta. Boa disso preta. Boa cuida de boa vida preta. Que tá interessando preta, que tá menina se de voz. Preta que tá se de voz. Por que não se de voz? A minha preocupação é só dinheiro de. Dinheiro de, mas que dinheiro ninguém de mim de. Dinheiro, trabalho. Não tá trabalhando 6 dias. Gosto sim ainda próprio 6 dias. Não descansou um dia. Não está fazendo praticamente 12 horas de tempo fora de casa, não tem tempo, minha gente. Eu como não cubim papel saclata, só bloqueio. Nem se a minha mãe na mão na bloqueio. Nem se a nossa amigo na mão 50 anos não está bem e tudo na bloqueio. Nada que tem. Como está gorda. O bimba para bingo jubi se está gorda, ou o bimba para bingo que é preta papel. Bota fica bom na coban, boca tá saindo atrás. Lipa na saia bosco também jumpo, né? Bosco jumpo ne dures, montroses. Bom. Taran dice que la que dice le propio, más pelo menos está ya. Ya pecador, casama. Como está? Ali le montroso, li invejoso, bom se está no lugar de homem, boca prica, vai homem próprio na Valência. Vou pensar que me minher e homem. Invejoso. A mim minher que tudo homem deseja ter. Minher tudo homem deseja ter. Já? Deve despa. Deita, vira, dorme. Puta sentir mal com preto. H deve des. Come corre. Come curo. Cata leva nada. Só vai. Amor, fazem bife, sabe? Fazem que outro lá, fazem que outro. Cata leva nada. Só balança cucunete para vai. A voz, pá. Bom, você vê que aquilo que tem sim. A voz não está contente. Está contente. A voz está alegre, estava triste dias tudo, mas está alegre. Ratatouille cai na ratoeira, chapado na ratoeira. Quem que me se pedilinha agora se pode pedir ali? Que pedidos desaparecem? O mister entra pedilinha. Nada que tem. Brahma Câmara, de Espanha, minha amigo jornalista, não bloqueou. Não bloqueou porque nada que te justifica. E o direito, mas nada que te justifica. Tá bom? Quer dizer, você está contra nós. Para tudo que é que nós fazemos, buscar solidarizar com nós, buscar solidarizar com Ratatouille, com o fascínio de tudo na rede social. A nós com o DSP, com tudo que é que não passa. Que é que não passa? Quem que causa que é que não passa na rede social? Quem? Di Furtado. Sônia Bárbara Semedo. Não, Sônia ainda não. Sônia Bimbim depois. Di Furtado. Nancy. Ami Preta. Sônia Bárbara Semedo. Que la Bimbim depois. Mas que não passa na rede social? Que? Botar em sair como em defesa Ratatouille. Não bloqueia a Boa Brahma Câmara. Jornalista. Primeiro que não bloqueia. De boa com olha ainda. Outros não vingam. Esperam quando você te seguir. Para ver a hora. Não vai. Sandra Sofia hoje. Pito, ombra com ombra, nada que tem. Pito com pito. Nada que tem. Preta fish de DSP, nada que tem. Nada que tem. Minha irmã, nkuda, jubi de wagano na nye kusami panyal bedias kabadi minira kanturi boka. Tá com alguém que nunca se murgunha, assim quando tá patendo assim que albana. Esse Nhaco. Jubi jamfa, mas já tá panhando por cano se filho de Deus. Ele já tá pedindo para corona panhano. Para corona panhano, a sério. Nunca. Porque não se raça banana, corta Nancy. Corta Nancy. Único coisa para não ser o mini Cooper Body banana. Não, quila não. Para Deus livrando de quila. Sério. Não. Como Augusto agora vai ajudar? Boa noite. Ali na coi traz de buscar dinheiro, ali na coi a bonita minha irmã disse, mas se Deus ajudar, me cada vez não está falando gente como Deus próprio fala como o roupa brilha e passa não para fogo. Então DSP está na passa para aprovação e a mim continuo a acreditar como
DSP na manda na Guiné-Bissau. Ora que na manda, para Deus cobrir que ginti tudo que tá pensava mal para ele. Para Deus cobrir que ginti que tá organizava mal para ele, que tá cobalba, que tá sinta para cobal na rede social, para coba se mame, para postar foto para fazer que dirigentes de no partido tá lavado, limpo, pus. É maminguer sagrado. Se bucoba minguer, tarde ou cedo, ina saiu, suma fijon na olho de galinha. Nono que gente, ena bem falar um dia, afinal não estava errado, pensa manga de gente com sana sebija como está errado. Porque hora da verdade que chega. E que a falta de chamada de atenção, não está falando bobinho junto conosco. Que corda que bona fasikila na perta bo garganti kada dia boca nota ali dia na chiga. Mas só que nta bem admira. Nerma, nta admira posição de manga dutos ginti. Porque até os camarada Aristides Gomes, primeiro-ministro legítimo da República da Guiné-Bissau, está refugiado num sede dentro do território nacional, dentro de sua terra na Guiné-Bissau. E cá pode sair fora. Ninguém calanta, ninguém capapia, só no partido com a papia. Gente calayem, solidariedade que tem. Ndinho prendido lhe dirigente de no partido. Emitido na cela, sintandado na chão, humilhado com o colmo na mão. Bade ratina de sol, é tirar foto, é fazer panfleto na rede social, é fazer festa. Marciano de deputado da nação, raptado. E baixo pancado, toque ligado, cabeça tudo. Gente fala como e regime boca yem. Gente fala palmo. Gente fala justal. E que tem reação de nenhum deputado de outra bancada, a não ser deputados de PAGC, deputados com dirigentes de esse partido que está de seu lado, com alguns partidos que estão com o PAGC, com o camarada Marciano Ndi. Preta. Doca apanhado, doca internacional. E raptado, sendo cidadão guineense e ativista. Ainda que defende que ela. Mas comandante está falando, cobra, tem que prova desse veneno. Não chama gente não fala bolanta. Bobin junta conosco, pabies com punta assim. Toquin raiza. E na perigo na que terra. Es na busca, la raiz que na busca sintanda na chondrito. Si sintandal ninguém cana papia ninga. No, que a liberdade goste proco gente com sana sinti. No vai pretita de DSP não acredita como Deus existe. Não continua avante no Canadá braço a torcer. A não pedir para ninguém raptado, para ninguém soltado porque cidadãos. Mas não está falando só no irmãos e hora de não lantana no terra. Para não falar basta ditadura, basta rapto. Basta anarquia, basta imposição, basta opressão. Por quê? E capaz de que canta falar, e que hora que chega na bocuna com sasaya, os ngoya ginti na papia na rede social, que eles que na coba mal na fasike, mas tem que chegar na mim. E tem que pegar preta, pankunsa falar com uma preta, e de lado tem que defender. Não. Maginti na gozano bali na cara. Aos ginti ora kuna papia. Sibu pa miste bimli, bim papiali. Bimli são. Bimli. Ande esse pé próprio pai para manda boca na pé bimli. Quer dizer, bodis de teo de homem de ginti na matado, bodis de teo de gintis que na acompanhar na matado, na humilhado.
Uta pensa boy ka pecador. Ora que tigana bota com sa sibi kuma boy carne. Nyerma, disa. Mano vai diante que caminho de le. No Kegutane quando canara kwa paninging. Nada kateng kaseke kamedi ago kinti. pito kupito ombra combra toco no tan tranca Oku no no si de terra no no toman. Illa no si de manda. Now, nde abota. No no manda na ki terra la de si pena manda la organiza terra pa terra ranca. Sandra, o direto di fulo, os fulo matan kurin ka ba o bisi direto li fulo ri nan tokan ka sike kan nafas. Fulo kuma no ka no bay gine. Mano bay gine so ko mele sa sabi ni Europa, kuma no bay gine so na ko desi pe bay. Fala he. Fulo ko rakonta bardadi jubi, bo fika ko bo gine la. Ora ko desi pe na bay, no ta bay. Fulo ko mele ka na bay gine ri fulo di tari tokan ka sike kan. Chica killa. Porque o fico durante o dia todo, suman sana período de junjun cada mês nota tira 5 dias para fazer. Então, entra na coisa de dubi, coisa lá, suman corta junjun a bocadinho, esse e tal. Logo, minha mãe mandam como sem direto, fala pera entra pango de dinheiro, mas para mandar coisa para poder entrar para fala lá. Yeah. É verdade. Mas que você nem para falar sobre rapto de ratatouille? Sandra. Subhanallah. Pito, jubi, nada de rodeio de cobulinha na binca ide. Não, pera. É obrigatório pito com pito. Esse direto de preta, nada de rodeio. Direto de preta e aquilo ali. Não. Aquilo aqui tá pedindo. A mim tá falando só como em relação a essa que fala se rapto ou ser rapto. Não, Sandra, é que rapto. E deslocantado para explicar. Bom. Então, é deslocamento que é fácil, obrigatório, um deslocamento obrigatório. A mim está falando com uma equipa que estava dentro de que carro, que está sentado para o baguinte. E de equipa que está formada direto de co-baguinte. O que quer dizer, gente tem que entender como a mulher é sagrado, nem que boa a mulher nem da na rua, busca pano para cobrir. A boque homem, se busca ter pano, tira buca missa para cobrir mulher. Mulher é sagrado. A os, o tabim para punta, que alguém que está coba para mulher de mame de outro, suma se contra a mulher que padil. A os não de que está nele. Com aplaudir tudo em posição a os e na prova de si próprio veneno. Mas quem que na papel dela? De Jimmy's ou de Ratatouille? Eu digo, mas pretita, vou ter nome, que agora quem que Jimmy's, quem que coisa. A mim pensei que Ratatouille. Quem que Jimmy? Sandra, Jimmy's, que meninas que na baia dança, com disco dança. Bukasi quem que Jimmy's? Jimmy's. Juro agora não sei. Rodapé, pera só, rodapé. Bom ajudar, quem que Jimmy's? Bom pera só, rodapé no judogos. Rodapé, bom, como é que se quem que Jimmy's? E me se fosse. Não, pensa agora, minha irmã, não, que se fosse, por acaso, quem está falando ratatouille se biquim. Mas Jimmy's nunca se vi. Eu vi rodapé, ela lia, eu vi que a Lia dos Santos fala você. Ai, preta, ficha de DSP. Jubi? Ela sabe. Tudo gente se vê quem que Jimmy's. Em relação a rapto de... Ela não de agora, gente na conta aqui. Em relação ao rapto de coisa lá, de rapaz, fico mancata me se chama se coisa lá. Qua acontece pensa como isso na e carrapto e deslocamento sim.
em deslocamento forçado. Deslocamento forçado. Tem o sítio como a nós minder, a nós se padida, no catamuto misti. Sandra, vai bulinha perto, kai. Não, garantizo outra alguém. Tisi, beijo, minha irmã, beijos. Não explica nada, não fosse. I love you. Outro dia na dolinha. Também de água quente. Preta, pizza. Não pensa. Copito, li campo de batalha. E campo de batalha, é no quartel de bati governo, de bati calabantes. E milho bunde ali no de combatentes. Obrigado. Quartel de bati calabantes, li. Li com nota da bolsa. Tchau, 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 boa bolsa. Tchau, minha irmã, tchau, contente, tio, beijo, tchau. Tchau. Sandra kila na vira pera na pirri na so tempo bak Sandra peranti si ali la mini ali Mônica Oliveira la mini pedi primeiro depois mana Mônica Oliveira conforme o vinha assim tentativa na ali li rodeios que não tem que dedo na ferida não vai direto não que tem que fingir a mim não faz aqui com fulano fala não bloqueia tudo dito minha colega ativista com o de solidarizar na bloqueou. Ora, se engana bloqueio para não tirar o de amigo. Porque você está nascendo verdadeiro. E tem que não passa ali. Lá, menino. Alô, sim. Boa noite. Preta. Sim. Boa noite. Melhoria para Preta. Preta, coi tempo, está doente lá, menino. Dor de coração, dor de cabeça, dor de corpo, tudo tem. Tudo bem Não, é normal, é mudança. É normal, mudança de clima, é normal. Tudo bem, boy, em rosto como aqui fora, em bis riba. É normal, Preta. Preta, mas o que acontece para falar é... A mim que tá... Pronto, pensa, o você na Jumbai, sobre como eu falei, deslocamento e rapto. Não, é deslocamento. Então, e deslocamento. Como se chama o nome, como se dá só? Ou daí está em quadra. Porque... Guiné-Bissau, porque não fala de Guiné-Bissau sagrado. Guiné está pensando na boca. Mas Guiné-Bissau verdade é sagrado. Ora como fácil, você paga ali na Guiné-Bissau. Você fácil, você paga ali. A mim, assim a voz tudo vou solidarizar com os guindes que deslocado. A mim também está solidarizar com aqueles que desloquem eles também. A mim também, porque nunca pude vai tudo no lado. Não tem que ter divergência de opinião. É que assim. É isso em próprio. A mim também na solidariedade com aqueles que deslocam eles. Havia... Se eles são raptados, quanto gente quer fazer sofrer? Quanto gente quer fazer sofrer? Na decorrer de alguns tempos. Há pouco tempo. É que passa nem um pouquinho de tempo. Há pouco tempo. Tem que você fazer gente sofrer. Ora que não nos solidariza com a minha cana chama esse nome, que gente que deslocada aos não lembra onde. A minha onde a mim nunca solidariza ninguém, a mim tá chama nome, ninguém nunca solidariza aquela. Porque aquilo que faz é ele que está na paga. Aos não vai trabalhar tudo, não lanta, nós que está na Europa que não sacrifica, não anda no frio, não faz tudo enquanto para ganhar no vida. E que como não parvo. E que como não me a minha vida fácil, não me vida fácil. Então, mas acabou fácil sofrer, nem vou acompanhar para ver me ganhar alguma coisa. Não, vai para a verdade. Deus está aqui, quem que tem a verdade? Aonde o doca na sofrer, doca na desabafa. E antes deles de mesmo lado, que siga mesmo destino, que vai para o mesmo caminho, que planta mesmo árvore na Bissau. O chadoca na desabafa, o único que sai firme é que rachate na cima me. E como se minjar todo tipo de mal. E ele. Mas a não também solidariza aquele, para ver? A mim está falando isso em área própria. A mim vou desculpar, porque o subico não tem que bater uma coisa para nome. Vou desculpar, porque dentro que está na solidariedade aquela, a mim não está falando, bom, e atrevimento.
Porque o problema de papel com filho, outro nunca tem nada lá. Yeah. Vizinho que tem que meter tio no problema de papel com filho. Esse problema de papel com filho. Ele sim é ativista. É mais conselheiro social do que nós. É mais de papel do que nós. É mais com esse direito do que nós. Então, para resolver esse problema é simples. Eric. É simples. Se você costuma cobrar alguém para alguém, se você costuma lugar para cobrar alguém, lembra como amanhã também, dia que se não desconfia na boca, a boa primeiro que na apanha, porque não se vê como orgulho tratando o dinheiro, não cobra. Nem mais. Não cobra. Então, esse estudo, ela é um gajo compreendido lá, a minha manga dele de bias, não está falando nas redes sociais. Para cobrar mal. Porque o regime está lá tudo muda na visão. Ah, não consigo, não se vê a visão, e está lá tudo muda. 2, 3 dias está muda. 1, 2, 3 dias está muda. Cabo cobra mal, fazer política, somos companheiros. É normal. Cabo insulta ninguém. Cabo range inimizade com ninguém. Mas você afirma nas redes sociais, cobra mal que está assinado. A nós tudo não pode cobra mal. E aquilo agora, né? A nós tudo, ninguém está pedindo esse comer. Cobra mal. Pensa, ninguém está assinado aquilo. Não. Mas ele está afirmando nas redes sociais, ele anda a alguém para e cobra mal, tudo colar de maneira. O seguinte não solidariza com essa família. Mas aonde família daqueles que fazem sofrer? Porque família daqueles que é ativistas. Porque família daqueles que gostam de dar cara nas redes sociais. Mas você está sofrendo também, coração que tem, né? Coração que tem, né? Então, essa questão, preta, por favor, a minha perigosa. Um pouco de trabalho de manga, acabou de ter febre, próprio. Acabou de ter febre. Yeah. A mim, quando você acaba tomando liprano, gogos. Quando você acaba tomando liprano, gogos. Pode chamar com o filho, com o papel, resolver esse problema. Tranquilo. Não. Tranquilo. Lá, menino. Não, é caminho. Ando com a minha direto de parmagenseiro 6 horas de madrugada. Olha, mas se uma estava no trabalho, nunca tem na juvena, um bocadinho, estou se no trabalho. Lá, menino, a boa outra guinga que acontece. Talvez a boa outra não acontece nas redes sociais. Claro. A boa usa como conta funciona. Eu acho que a minha bem solidariza com isso. Não, mas não deu direto. A mim, pelo menos a mim, e que essa passando na cabeça, a mim, que preocupa nós? Que preocupa nós? Inocentes que estão na Bissau. Que nós sofremos na Bissau. Aquilo que é a maior preocupação a nós. E que é essa brincadeira? Não, como assim me indicar com esse filho pequenino na casa que nós sofremos. Assim que eu falaram, como para o povo lá está para sair marcha, para pedir liberdade de delinquentes. Bandidos, delinquentes, bandidos treinados. Você vê, preta, povo que não vai pedir fazer marcha para pedir liberdade de delinquentes, na calma. Preta, o povo de Greta gosta de aplaudir que é que acaba. Me sonha, estou agora curiosa, me sonha povo nessa marcha. Nunca se me está muito. Sim, você vê que o povo de Guiné gosta de aplaudir que é que acaba. Tudo é possível. O povo de Guiné mata aplaudir que é que acaba, de que é que acaba. Basta tocar só marcha. Você vê que não consanga na Guiné. É na Buita Muro. E tem gente que está manifestando na rede social como é por tirar manga de mais de 50 mil gente, canto gente. O por tirar moro, que toca tambor, porque se toca tambor, nem sei quem não passa, então vira ainda na Bissau. Para distrair, para ver aquele tambor que se cocuna toca aqui coisas, para distrair. Porque o stress passa. Porque o stress passa. O tá pensando como a boca tem a capacidade de tirar tudo aqui. Mas não vai. A minha conta não garantiu como. Para como se come cacho, arroz com tawaga. Esse arroz. A mim que fala o ela, a mim que fala o esse arroz com agado. Hora que cacho panhado. Hora que cacho panhado. Nem não cana papel. Entende? Não cana papel. Esse arroz com o agado. Para poder panhar cacho. Porque poder panhar cacho na boa. Tem que o agado arroz e cai e sinta na chão e com o chupo de arroz com o de maneira de panhar. Bari balai. Olha no pequenino, ora como vai férias na zona, quando tamara corre na balai. Não iria arroz na balai. Tela na caminho de cacho. Ora que chica la zona. Lastro. Exatamente, ele está falando lastro. Esse lastro não vai só, não chiga. Um pouco de DSP, é mais DSP, hein? DSP na Portugal? Esse DSP. DSP que não sequestra, o PAGC. PAGC que DSP que não sequestra, não seta. A mim está de acordo, não seta. Não seta, esse e DSP, não vai só diante de caminho.
Ora que lastro para Cacho. Graça, e não sabe. Outro na chora, não nos solidariza Madrid. Tá bom, Lamina, obrigado. Tá. Ok, bem, tchau, obrigado. Tá, beijinho, santíssimo, Sim, tchau, tchau, obrigado, tchau. Sim, tchau, obrigado. Tchau. Fulo kuma, paka no baigine, kuma nona baigine, sora que desse pena bai, pabato matera, com nona baigine. Fulo tem razão. Fulo tem razão. Se você na puste mano também, te semana Mônica, de ponte se Joel, conforme bobinha assim na tisibo, salimana Mônica. Ali que problema, esse problema não tem problema. Mana Mônica, faço bati o linha para pôr papel para o porque e assim Mana Mônica nunca não está conseguir papel na direita, nunca se papel que tem a ver com o mesmo aparelho que não tem nem se verdade ou não, nunca se mas nunca já e assim, ok? Mana Mônica não faz o mesmo sistema, mesmo coisa que não costuma fazer, que não fazia, a minha cala o papel, o que na papel assim para não ouvir outro, para gente poder ouvir. Só que nem momento e que aquilo, nem momento que na passa está muito ruído, e a Mana Mônica está muito ruído, não cá não ouviu lá uma música de fundo, assim, lá basta. Ligang suma fala na bloquear. Vou falar Brahma está na live, vou ter paciência. Brahma câmara está na liga. Não pensei Brahma câmara, não é só Brahma. Se quer também, desculpa, mas está na linha. E na batin live. Oh, gosh. Bom, perante o próximo. Na espera no cana tarra porque gente pedi linha tio, na se Joel, depois Margot, depois Nazalete, Melé, parceiro.